Para começar a executar testes, capturar o resultado e comparar com valores específicos, nós só precisamos usar algumas funções prontas que vêm da biblioteca JUnit. Tá? Basicamente, as funções que vocês vão precisar seriam as funções de assert equals, que vai fazer comparações, certo? Entre valores e entre objetos. Notem que existem diversas opções de assert equals. Algumas delas já são deprecated, tá? Então a gente evita utilizar elas. Se você for aqui para o assert entre object, tá? Ele não é deprecated. Mas no caso que o método retorna um valor primitivo, vamos procurar um assert que compara valores primitivos, double com double, certo? E não é deprecated. Neste caso, esse daqui, que recebe o valor esperado, o valor real e o delta, que para comparar esses dois resultados, aceitando uma determinada diferença. Vou escolher esse e vou informar que o valor real seria 2, o valor que eu vou, o valor esperado seria 2, o valor real é o que vai ser retornado da execução do meu método, nesse caso, funções, ponto, raiz quadrada, vou passar o argumento 4, e o delta, a diferença entre eles, certo, é 0. Ou seja, eu vou executar aqui a raiz quadrada passando um valor, espero receber este valor, certo? E a diferença aceitável entre eles, tá, é 0. Não pode ter diferença, tem que ser exatamente o mesmo valor. Seleciono aqui esse caso de teste e vou lá executar como um teste JUnit. Feito isso, ele já mostrou que o teste passou aqui. Ele rodou um teste de 1, erro não teve nenhum, falha não teve nenhuma também, certo? Erro significa se seu programa retorna alguma exceção, certo? Normalmente isso é erro de programação, tá certo? Ele mostraria aqui. E falha seria uma execução que retorna um resultado não esperado, diferente do que era esperado. Ok? Vamos tentar fazer um outro teste, tá? Coletando um resultado que não é esperado. Então, lembrando aqui que entre 100 e 200, o meu programa ele está codificado para voltar um valor fixo, que é incorreto. Então, se eu fosse testar aqui, por exemplo, calcular a raiz quadrada do número 121, que é 11 vezes 11, eu esperaria que meu programa retornasse 11, tá? Mas ele está lá codificado para retornar 2, ou seja, ele vai executar, mas vai me retornar um valor que é diferente do esperado. Então, vamos executar apenas esse caso de teste para a gente ver a resposta. Está aqui. Ele rodou 1 de 1, certo? Não teve erro, porque não teve nenhuma exceção, mas teve uma falha. Isso, meu caso de teste executou, mas voltou um resultado diferente do esperado. Tá? Agora, vamos procurar testar aqui, no caso em que eu passo um número maior do que 200, em que o meu programa, por alguma razão, volta uma exceção. Explicitamente, isso está codificado aqui como ele volta uma runtime exception, mas poderia ser, por exemplo, um erro de uma divisão por zero, que geraria uma exceção em tempo de execução. Então, vamos lá, só aqui reaproveitar esse código, tá? E aqui eu passaria o número aqui 400, que a raiz quadrada de 400 que eu espero seria 20, tá? E vamos ver o que acontece na hora que eu mando executar esse caso de teste, tá? Nota, ele executou 1 de 1, certo? E voltou um erro, porque o meu programa está levantando lá uma exceção. E se algum erro lá, tá certo, de programação, ok? Então, isso não é contabilizado como uma falha, mas sim como um erro. Uma outra coisa bem interessante é que você consegue também depurar casos de teste. Para isso, você pode escolher o seu caso de teste e colocar aqui um breakpoint, tá? Selecionar ele, certo? E vamos lá executar debug as, a opção debug as JUnit test. Então, ele vai executar, mudar para o modo de debug e ele vai parar exatamente nesse ponto.
que nós queremos inspecionar. Então, vou entrar aqui nesse método. Então, ele está aqui, ó, chamando a função raiz quadrada. E aqui você poderia desfrutar de todas as facilidades da depuração do seu caso de teste, como normalmente você faz na depuração de programas Java, em que aqui você consegue ver as variáveis e ver todo o fluxo de forma detalhada no seu método. Para testar agora o método de string invertida, vamos ver em que situações podemos fazer isso. Tá? Ele vai retornar simplesmente o que recebe como parâmetro. Então, eu vou testar aqui, tá? Considerando dois casos de testes. Tá? O teste case 01 desse método, tá? E vou fazer o teste case 02 desse método daqui. Tá? Vou testar primeiro um assert null, ou seja, é esperado, tá, que o meu caso de teste, que o meu método retorne null quando eu passar null para ele, tá certo? Na realidade, é esperado que ele retorne null, certo? Quando eu passe null para a minha função. Pronto, aqui inverter string invertida. Ou seja, se eu passar null para o método string invertida da classe funções, ele vai me retornar null, tá certo? Vamos supor agora que eu quero um teste que ele retorna not null. Se eu passar algo que não é null para ele, ele vai me retornar algo que não é null, ok? Vou forçar aqui uma situação de erro, tá certo? Na realidade, do teste de falha, tá? Que seria a situação 3, onde eu vou testar que ele é not null, mas eu vou estar passando aqui o parâmetro null para meu método, tá? Ou seja, nesse teste eu passo null, ele retorna null, aqui deve passar, aqui eu passo um string que não é nulo, ele volta um objeto que não é nulo, e aqui eu passo um objeto nulo, ele vai voltar um objeto nulo que vai falsificar esse teste aqui. Então vamos executar esse primeiro teste aqui. Selecionei apenas ele, run as, tá? Esse teste passou, tá? Esse outro teste daqui é esperado que ele passe também, tá? E esse outro teste daqui é esperado que ele não passe, tá? Também não dê um erro porque não levantou uma exceção, mas uma falha. Ou seja, ele produziu um resultado diferente do que era esperado. Agora vamos ver uma situação muito comum de acontecer na disciplina, que é quando vocês tentam testar um método que ele tem um loop infinito, tá? Lembrando aqui que isso já acontece nesse método loop da classe funções. Que ele era esperado de retornar a resposta 1, mas ele tem um trecho de código que entra em loop infinito. Então, eu vou tentar testar aqui se ele retorna 1, certo? E aqui ele vou estar invocando aqui o método loop. Tá? Se eu selecionar esse método para poder mandar testar no JUnity, notem que ele não vai dar resposta e vai estar aqui como se fosse executando indefinidamente, tá? Então, vou mostrar como é que a gente lida com essa situação. A primeira coisa que eu fiz foi parar aqui a execução desse teste, que ele não ia me dar resposta nenhuma, obviamente porque estava em loop infinito, tá? E a forma de lidar com isso é justamente utilizando um recurso do JUnity, tá? Que da gente colocar um temporizador, um timeout, para na hora que ele estiver executando qualquer teste, ele parar se esse tempo extrapolar, tá certo? Isso é feito através desse recurso. Nós criamos um timeout estático, tá? Definimos o tempo dele e o JUnity vai levar em consideração isso quando executar cada teste, certo? Nós colocamos esse timeout aqui como um atributo
da classe, simplesmente como um atributo da classe, ok? Aqui é uma questão de milis, eu informar o tempo que eu quero. Eu vou colocar aqui 2000 milissegundos, tá? Então, cada teste vai ser executado e vai ter o tempo de 2000 milissegundos para poder realizar todos, tá? Na realidade, cada teste, se passar de 2 segundos, então, no teste que ele estava executando, ele para e não executa mais nenhum teste, tá certo? Esse timeout, uma vez que ele encontra um loop finito e ele traz o evento de timeout, ele para qualquer teste que ainda precisava ser feito, tá? Então, vamos executar aqui, ele vai ficar executando, depois de 2 segundos, ele deu um timeout aqui, tá certo? Teste timeout, tá certo? Se ele fez os outros antes, tudo bem. Se ele não fez os outros testes antes, então ele também não vai fazer, tá? Eu mostrei aqui a execução de teste por teste, mas eu poderia não selecionar o teste loop, certo? E aqui testar a minha classe toda. E isso daqui, simplesmente eu chego aqui na minha classe, sem estar nenhum teste selecionado e mando executar o teste JUnit, tá? Então ele foi. Notem que ele realizou aqui esses 3 testes, tá? E parou aqui no teste de loop. Nesse teste de loop, aí ele gerou o evento de timeout e não testou esses demais, tá? A gente não tem muito controle sobre um timeout em cada teste, tá certo? Esse timeout a gente definiu, certo? Para toda a classe de teste. Ele vai testando numa determinada ordem e aí quando testou o que deu timeout, ele teve esse problema, tá? Vou fazer o seguinte, vou retirar aqui esse teste de timeout e só para mostrar a vocês rodando a classe toda, tá? A classe de teste toda. E aí você tem um mapa de todos os testes. Testes que passaram, então com verde, testes que rodaram, mas não voltaram o resultado esperado, e testes que eles voltaram um erro, uma exceção aconteceu. Então, dessa forma, com essa visão panorâmica de todos os testes, vocês conseguem inspecionar cada teste individualmente e resolver o erro. Agora, para finalizar a visão de JUnit para vocês, eu vou mostrar como é que a gente lidaria com a execução de diversas classes de teste. Vamos supor, eu tenho aqui uma classe de teste que é teste de funções, mas eu poderia ter outras classes de teste. Inclusive, eu poderia até separar os testes de cada método em classes diferentes. E aí, como é que eu faço para poder executar esses testes todos de uma só vez, tá? Onde eles estão espalhados em diversas classes de teste. Isso pode ser feito com o recurso de teste suite, tá? Criar uma suíte de teste que está disponível através do menu Novo, Outro, tá? E aqui em Java JUnit você tem tanto o test case quanto o test suite. E aí você pode criar aqui uma suíte de teste. Você dá um nome para ela, todos os testes, por exemplo. Aqui ele já mostraria que classes de teste já tem no seu projeto. Você selecionaria as que você deseja e colocaria todas elas dentro da suíte, tá? Então o JUnit já cria isso para a gente, uma suíte de teste, tá? Em que as classes de teste vão estar informadas aqui a serem testadas, tá? Então ao invés de rodar testes em particular, eu rodo toda a suíte. Nesse caso daqui, run as JUnit test. Tá? Então ele rodou a minha suíte toda. Note que essa classe de teste agora faz parte dessa suíte daqui. Se tivesse outra classe de teste, você informaria ou então colocaria aqui a classe como esse parâmetro dessa anotação.